Você senta para trabalhar, abre o arquivo certo, ajeita a cadeira e 40 minutos depois você está numa aba que não tem nada a ver com nada, sem lembrar direito como foi que chegou ali. O arquivo continua aberto atrás de umas 30 outras janelas, exatamente do jeito que estava. E o pior nem é o tempo que sumiu. É a sensação de ter passado a manhã inteira ocupado sem ter feito nada que dê para apontar. Hoje eu vou te dar a técnica mais burra que existe, e é justamente por isso que ela funciona. Você vai sair daqui com uma coisa para montar hoje ainda, que leva uns 5 minutos para deixar pronta e que serve para amanhã de manhã. Não é aplicativo, não é método com nome bonito, não é reorganizar a sua vida inteira. É um procedimento pequeno que cabe do jeito que o seu dia já é hoje, com as interrupções que você tem e o trabalho que você faz. Esse é o tipo de vídeo para deixar salvo, porque tem um passo a passo curto no meio e você vai querer conferir depois. Salva aí, deixa o like que ajuda muito o canal e se inscreve para não perder os próximos. Bora! A crença que atrapalha aqui é a de que existe uma técnica melhor e que você ainda não achou a sua. Então você fica procurando. Você já testou lista de prioridade com letra e número? Já testou aquele quadro com colunas? Já testou o aplicativo que bloqueia site? Já testou a agenda dividida em blocos coloridos? Já testou anotar tudo num caderno específico? E cada uma dessas coisas funcionou por uns 4 dias, o que só reforça a crença, porque se funcionou por 4 dias, então a técnica presta e o problema é você. E olha onde isso vai parar quando você leva até o fim. Tem gente que hoje tem um sistema com 4 aplicativos que conversam entre si, com etiqueta, com prioridade, com revisão semanal marcada no calendário e que passa mais tempo arrumando o sistema do que fazendo o trabalho que o sistema deveria organizar. A pessoa tem uma manhã inteira livre e usa 1 hora dela decidindo em qual coluna a tarefa vai. O sistema virou o trabalho. E aí fica claro qual é o furo da crença. A técnica que sempre funciona não pode ser a mais inteligente, porque quanto mais inteligente ela é, mais ela exige de você para começar a rodar. E ela vai exigir isso justamente nos dias em que você tem menos para dar. A técnica que sempre funciona é a que começa em 10 segundos, num dia ruim, cansado, sem vontade, sem preparo nenhum. Ou seja, ela precisa ser burra. E tem uma história ótima que ilustra isso. A técnica de foco mais usada do mundo hoje foi criada no fim dos anos 80 por um estudante universitário italiano chamado Francesco Cirillo. Ele estava com dificuldade para estudar. Pegou um timer de cozinha que tinha em casa, daqueles em formato de tomate que você gira com a mão, e combinou consigo mesmo que ia estudar enquanto aquilo estivesse correndo. Só isso. O nome do método até hoje é o nome do objeto, porque em italiano tomate é pomodoro. Mas você nem precisa de história para saber disso. Você sente na pele. Pensa em qual foi a última vez que você realmente engatou no trabalho. Provavelmente não foi num dia em que você tinha o sistema perfeito montado. Foi num dia em que tinha um prazo em cima, ou alguém esperando, ou uma reunião dali a 1 hora. Alguma coisa simples e externa segurou você no lugar. O timer faz esse papel sem precisar de prazo nem de chefe. Então vamos montar isso, e eu vou te falar cada detalhe, porque os detalhes aqui é que definem se funciona ou não. O primeiro é o objeto que marca o tempo, e eu vou te pedir uma coisa que vai soar estranha, que é usar um timer separado e não o celular. Pode ser aqueles baratinhos de cozinha, pode ser um relógio velho, pode ser o timer do micro-ondas se você trabalha perto da cozinha. O motivo é bem prático. Quando o timer é o celular, você precisa desbloquear o celular para começar a trabalhar. E você e eu sabemos o que acontece quando você desbloqueia o celular para fazer uma coisa só. A ferramenta que deveria te proteger da distração vira a porta de entrada dela. Um objeto burro que só faz uma coisa não tem esse problema, e é por isso que ele ganha do aplicativo mais avançado do mundo. O segundo detalhe é que você decide o que vai fazer antes de apertar o botão e escreve isso numa linha. Não é abrir o timer e ver no que dá. É escrever o parágrafo de abertura do relatório, ou responder os 3 e-mails do cliente, ou revisar as páginas 4 a 8. Isso leva 20 segundos e é o que separa um bloco produtivo de 25 minutos devagar entre arquivos. Se você não consegue escrever a frase, é sinal de que você ainda não sabe o que tem que fazer, e descobrir isso é a primeira tarefa. O terceiro detalhe é fechar o cenário antes de começar, e aqui eu quero ser bem literal. Uma janela aberta, uma aba. Se você precisa de 2 coisas na tela, tudo bem,
mas o resto fecha, não minimiza. Minimizar não resolve porque a coisa continua ali na barra te chamando e você volta nela sem decidir. E aquelas 30 abas que você tem abertas faz semanas, com coisas que você ia ler um dia, joga todas num favorito só, numa pasta chamada Depois, e fecha. Elas não vão sumir, e você vai descobrir em 2 semanas que não sentiu falta de nenhuma. E tem um motivo pelo qual isso pesa mais do que parece. Cada aba aberta é uma coisa que você começou e não terminou, e coisa começada e não terminada fica com um fiozinho preso em você. Uma aba não incomoda. 30 abas, cada uma com o seu fiozinho, criam aquela sensação de estar devendo alguma coisa que você não consegue nomear, e essa sensação é péssima para a concentração, porque ela mantém uma parte da sua cabeça ocupada com nada específico. Fechar tudo de uma vez costuma dar um alívio desproporcional ao tamanho do gesto. E várias pessoas relatam a mesma coisa depois de fazer isso, que a tela ficou mais silenciosa. O quarto detalhe é o que quase todo mundo estraga, que é o intervalo. Quando o timer apitar, você para, mesmo indo bem. E o intervalo tem uma regra, ele não pode ser na mesma tela em que você estava, porque olhar rede social nos 5 minutos de pausa não descansa nada. Você só troca um tipo de esforço por outro e volta para o segundo bloco mais gasto do que começou. Levanta, anda até a cozinha, olha pela janela, enche o copo de água, alonga o pescoço. 5 minutos fora da cadeira e longe da tela. Parece detalhe bobo e é o que decide se você aguenta o terceiro e o quarto bloco, ou se desanda depois do segundo. E o quinto detalhe é sobre como começar o dia, que é começar pelo bloco mais fácil e não pelo mais importante. Eu sei que todo mundo ensina o contrário, mas na prática, para quem está com dificuldade de engatar, começar pelo mais difícil é o que faz a pessoa não começar. Um primeiro bloco fácil e comprido coloca você em movimento, e o segundo bloco, que é o pesado, encontra você já sentado e já rodando. É bem mais fácil continuar trabalhando do que começar a trabalhar. Então você usa o bloco fácil para comprar essa vantagem. E tem uma pergunta que sempre aparece aqui, que é o que fazer quando alguém te interrompe no meio do bloco, porque na vida real isso acontece, e não adianta fingir que não. A resposta prática depende de quem interrompe. Se for uma coisa que pode esperar 20 minutos, você diz que já vai atender e continua até o apito. E isso resolve a maioria dos casos, porque a maioria das interrupções não é urgente, ela só chega com cara de urgente. Se for de verdade urgente, você para o timer, atende, e depois recomeça o bloco do zero em vez de tentar aproveitar os minutos que sobraram. Bloco picado não conta, e tentar salvar um bloco picado é o que faz a pessoa desistir do método, achando que ele não cabe na rotina dela. E tem o caso de quem trabalha num ambiente onde a interrupção é constante, tipo atendimento, tipo quem tem criança pequena em casa. Nesse caso, o bloco de 25 minutos não vai funcionar, e insistir nele é frustração garantida. O ajuste é usar blocos bem menores, de 10 ou 12 minutos, e aceitar que você vai fazer poucos por dia. 3 blocos de 10 minutos protegidos rendem mais que uma tarde inteira teoricamente livre e completamente fatiada. Sobre o tamanho, o clássico é 25 minutos de trabalho e 5 de pausa, e é um bom ponto de partida. Mas se 25 parece pouco para o seu tipo de trabalho, usa 40 ou 50 com 10 de pausa. O que não vale é passar de 1 hora sem parar, porque aí a pausa deixa de ser escolha sua e vira coisa que o seu corpo toma na marra. E quando ele toma na marra, ele toma meia hora e não 10 minutos. Agora, uma ressalva honesta. Você vai ter bloco ruim. Vai ter bloco em que você fica 25 minutos olhando para a tela, produzindo quase nada. E isso não significa que a técnica falhou. O que a técnica garante não é que todo bloco renda. É que você esteja no lugar certo, com a coisa certa aberta, durante um tempo definido, e isso é bem mais do que você tinha antes. Julga isso pela semana, não pelo bloco. Se no fim da semana você tem 20 blocos cumpridos, você teve umas 8 horas de trabalho de verdade, o que provavelmente é mais do que você vinha tendo. E 8 horas parece pouco quando escrito assim. Mas presta atenção, é 8 horas de trabalho concentrado de verdade, não é 8 horas sentado. A maior parte das pessoas que passa 40 horas por semana na cadeira não tem 8 horas concentradas dentro delas. E é exatamente por isso que a semana acaba com a sensação de ter trabalhado muito e produzido pouco. E tem um efeito colateral bom que aparece depois de umas 2 semanas, que é você começar a estimar as coisas em blocos em vez de em horas.
Você olha uma tarefa e pensa que aquilo é uns 3 blocos. E essa forma de medir é muito mais precisa do que aquele chute de que uma coisa leva a manhã inteira. Você começa a planejar o dia com uma noção real do que cabe nele. E isso sozinho já reduz metade da frustração de fim de tarde. O que fica maior do que essa técnica é uma ideia que serve para quase tudo na sua vida. A gente tem uma tendência forte de achar que problema complicado exige solução complicada. E por isso a gente rejeita as soluções simples logo de cara. Elas parecem simples demais para o tamanho do nosso problema. Só que solução complicada tem um custo escondido, que é precisar de você inteiro e disposto para funcionar. E você não está inteiro e disposto na maior parte dos dias. Ninguém está. Então, na prática, a solução simples ganha. Não porque ela é melhor no papel, mas porque ela é a única que continua rodando no dia em que você acorda mal, dorme pouco e está de mau humor. É por isso que um treco de plástico de cozinha venceu todos os aplicativos que foram inventados desde então. Me conta aqui nos comentários qual desses 5 detalhes você acha que é o seu problema principal. Se é o cenário aberto, se é a pausa na mesma tela, se é não decidir a tarefa antes. Eu chuto que vai ter muita gente na pausa na mesma tela. Deixa o like se isso te ajudou e se inscreve para continuar comigo. A gente se vê.